Pessoal, boa tarde. Vamos lá para o nosso próximo tutorial da plataforma da Base Nacional Comum Curricular. Hoje a gente vai conversar sobre a parte da consulta pública. Vocês já viram que eu estou aqui na tela da Base Nacional Comum.mec.gov.br. Todos esses links e o passo a passo eu vou fornecer para vocês depois, mas é mais um vídeo orientativo mesmo, para que vocês possam em qualquer momento acessá-lo e se tiverem alguma dúvida também possam consultá-los, ok? Então, estando aqui na plataforma da Base Comum Curricular, vocês vão clicar em consulta pública e a primeira grande diferença é que ao invés de vocês logarem com o e-mail que vocês utilizavam na plataforma Documento Curricular, vocês vão utilizar o meu e-mail, o meu login, na verdade, né, login e senha, pelo fato de que a plataforma não foi adaptada para ter grupos de trabalho como era na anterior. Então vocês vão ter que utilizar o meu login e senha para que a gente consiga consolidar em um único acesso todas as informações. Eu vou disponibilizar por e-mail, viniciusmorais@seduc.ro.gov.br. A senha é 123, padrão como a de vocês. Entrando na plataforma, você já tem aqui a parte de consulta pública, então é só clicar. E aí aqui já foram cadastrados todos os componentes. Na verdade, a gente vai ter uma consulta pública por componente. Então, explicando essa tela inicial, basicamente a primeira coluna são os componentes, a segunda coluna é onde quais são os links que essa plataforma ela fica salva na nuvem, ou seja, quando nós formos disponibilizá-la, as pessoas terão acesso clicando nesses links. Aqui a data de disponibilização, de início e fim. Nós vamos iniciar na próxima segunda-feira, não nessa que é 23, na outra dia 30, finalizando no dia 30/8, salvo me engano, uma quinta-feira. E aqui nós temos algumas funções que nesse momento eu já explico para vocês, mas por hora só essa, que é editar consulta, o primeiro botão, é o que de fato tem uma funcionalidade. Então, aqui o segundo botão é para você ter uma visualização prévia, ou seja, você ter uma prévia de como é que vai ser a plataforma quando ela for disponibilizada. Aqui basicamente você vai ter um download em PDF de tudo que você inseriu para ser consultado. Aqui são os resultados, as contribuições que surgiram, mas esse é um próximo capítulo, não vamos nos ater nisso. E por fim a questão de excluir a consulta pública caso haja algum problema, mas aqui não é o nosso caso. Então vamos nos ater somente nesse ponto que é o editar consulta. Alguns componentes já estão cadastrados aqui, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o ensino religioso, eu fiz um pré-cadastro dele. Então, como é que ficaria, por exemplo, a visualização de quem está participando da consulta pública, né? Então, por exemplo, eu teria um texto introdutório, eu teria a questão de mais algum outro texto que explicasse um pouco mais sobre o ensino religioso, o que foi pensado, o que foi discutido. E aí, qual é a nossa ideia? A consulta pública, um dos focos dela é exatamente dar ênfase ao trabalho que vocês realizaram na parte da construção dos objetos de conhecimento e na construção das habilidades. Então, o que nós fizemos para facilitar o trabalho de vocês? Nós estamos fragmentando cada um desses blocos com o quê? O nome do componente, o ano que é o respectivo componente, nós colocamos aqui o eixo temático como título e dentro do conteúdo da plataforma o que vem? A questão do objeto do conhecimento, no caso aqui eu só repeti, e as respectivas habilidades desse objeto do conhecimento. Então, para esse objeto de conhecimento, nós temos duas habilidades, certo? Então, aqui é uma visualização prévia. Quem for contribuir, clica nessa caixinha aqui, depois eu demonstro isso num próximo vídeo, porque o que nos interessa de fato é a utilização da plataforma. Pois bem, voltando lá, eu vou utilizar o exemplo do componente de ciência da natureza, ok? Então, nós vamos clicar aqui em editar consulta pública, e assim que carregar eu já demonstro o passo a passo do que deve ser executado dentro da plataforma, ok? Pessoal, conteúdo carregado aqui. Então, primeiro, vejam que nós temos 6 etapas, mas que vocês vão se ater basicamente em
uma só. E aí eu explico já o motivo. A primeira etapa é o título da consulta, já cadastrei todos eles, o título da consulta é o nome do componente, então isso já foi cadastrado. A segunda etapa é a descrição e as orientações que vocês como redatores pretendem passar para quem for contribuir na plataforma. Então, se há algo específico, é nesse momento que vocês devem descrever como deve ser feita a consulta pública, não é o conteúdo da consulta pública. Então, por exemplo, olha, é importante explicar o passo a passo que eu disse, no caso de que cada título remete ao eixo temático, na coluna da esquerda eu tenho o objeto do conhecimento e na coluna da direita eu tenho a habilidade. Então, esse tipo de orientação, para quem for participar da consulta pública, tem essa informação. O passo 3, vocês não precisam também estarem se debruçando sobre o mesmo, porque basicamente o que nós vamos fazer aqui é fazer o upload do documento curricular finalizado, na versão íntegra, sem estar fragmentado por componente da forma que vocês enviaram. Cada componente enviou um arquivo. Dessa forma, a ideia é exatamente que a gente não faça isso e suba assim o documento já na versão na íntegra, né? com todos os respectivos capítulos. Se vocês acreditarem que há algum arquivo que é importante, que foi importante para a elaboração do documento curricular no componente de cada um de vocês, esse é o momento também de subir, não há nenhum grande desafio, basicamente é clicar, eu aqui vou selecionar um arquivo qualquer, ele vai fazer o upload e aqui embaixo ele fica registrado. Aqui no caso eu somente vou remover porque não faz nenhum interesse, não tem nenhum interesse por esse arquivo. Aqui a etapa 4 é a etapa que efetivamente vocês precisam prestar mais atenção e se debruçar sobre ela. Então, para ficar mais claro, eu vou finalizar esse primeiro vídeo, eu retorno com o próximo vídeo explicando exatamente qual deve ser o procedimento dessa etapa 4, ok? Um abraço e nos falamos. Até!